Isso aí, pessoal, começando mais uma live. E eu vou dormir, viu? Não me acorda não, me mostra pro pessoal dormir. Olha lá ela. Vou dormir. Ah, você vai dormir? Me mostra eu dormindo, viu? Você quer dormir? Ah, me mostra eu dormindo, tá? Ah, vou fazer a live aqui. Ó, você tá dormindo com seu unicórnio? Agora eu vou dormir, ninguém me atrapalha, só me mostra filmando. Então tá, dá boa noite. Boa noite. Tá bom. Vamos lá, pessoal, começando mais uma live. Esperando aí o professor Jofferson entrar. Calma, sem gritar. Enquanto o professor Jofferson não entra, olha lá, olha a Helena aí. Calma aí. Olha lá, Helena, você. Ei, gente, cabelinho com permanente. Cadê o professor? Vamos ver se já entrou. Professor Jofferson já entrou? Pergunta se o professor Jofferson entrou. Fala. Não. Vou fazer a live aqui. A Helena tá aí, ó, de cabelinho de permanente. Ai, 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 olha. Ela anelou o cabelo pra ficar com o cabelo cacheado, né? Dá aqui esse celular. Não, calma aí, eu tô fazendo. Dá aqui esse celular pra fazer Não. uma coisa. Depois vai fazer a live sua. Eu Essa quero ver tudo que a gente... Eu quero ver tudo que entrou. Todo mundo Não tem que jeito. entrou. Fica aqui um pouquinho quietinho. Tem jeito assim. Você vai ficar um pouquinho quietinho que a gente vai fazer a live com o professor Jofferson. Pode pedir aí, professor. Uia, Ó, eu vou te deixar. Ó. Deixa eu fazer. Ó. Pronto, agora deixa eu fazer a live. Calma aí. Não, calma, amorzinho, calma. Deixa eu fazer um pouquinho. Deita lá, vai deitar. Vamos lá, professor Jofferson. Entrou, ótimo. Entrando aí. Agora você vai dormir um pouquinho, daqui a pouco você volta aí pra dar o ar da graça. Boa tarde, professor. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tava E essa princesa aí? Agora vou fazer a live. Olha aqui, fala com o professor. Oi, professor. Oi. Tudo bom? Viu? Pessoal, vou apresentar o professor Jofferson, né, que é professor de criminologia também, direito penal, e a gente já tem bastante tempo, né, professor, que a gente está tentando fazer essa live. Pois é, essa live já estava muito tempo programada aí, essa nossa correria, né, professor? Exatamente, já tem um tempo que a gente está querendo fazer essa live e nunca dava a gente compromisso, aula, lives no meio, enfim. E o professor Jofferson aí é um grande admirador da disciplina criminologia, que é o que eu acho que é o caminho hoje, né, para direito penal mais humano, né, um direito penal mais justo. E, professor, se apresenta aí um pouquinho para a galera aí. Tá certo. Boa tarde a todo mundo aqui que está nos acompanhando. Sou o professor Jofferson Santos, aí já venho trabalhando com a disciplina há muito tempo. Um dos grandes mestres aí que eu acompanho, que de certa maneira me trouxeram aí a vontade, né, de trabalhar temas dentro da criminologia, é o professor Cristiano Gonzaga. Sem dúvida aí a obra e as aulas dele influenciaram bastante, né, nessa vontade de analisar temas dentro da criminologia. Me proporciona até mesmo no meu trabalho, dia a dia, né, como policial civil, também essa possibilidade, né, de analisar casos, analisar na prática. Eu acho isso muito importante, professor, que é utilizar a criminologia no nosso dia a dia. Eu acho que a criminologia ela deixou de ser apenas teórica para ser bastante prática. Eu acho que esse tema que a gente vai trabalhar hoje ele é importante por isso, para trazer muita orientação. Tá? Então, a gente trabalha aí com a disciplina no curso de formação, em cursos preparatórios também para concurso, enfim. É uma criminologia que hoje auxilia bastante aí na prática. Com certeza. E a gente vai, o pessoal está perguntando aí sobre o tema, a gente vai trabalhar sobre um tema muito importante da criminologia, que são as cifras negras, também chamadas de cifras ocultas. E esse problema aí da vitimização terciária e a questão envolvendo o coronavírus. Esse momento aí de pandemia, esse momento aí que, enfim, você como policial pode falar até melhor, né, que está na linha de frente, questões que não estão chegando às estatísticas hoje oficiais de crimes como violência doméstica,
furtos, roubos, que em razão Isso. da baixa notificação ou subnotificação leva àquilo que se chama de cifra negra da criminalidade. E hoje, mais do que nunca, a gente está vivenciando isso quando se trabalha a vitimização terciária. Então, só para conceituar e passar a palavra para o professor, para aqueles que não conhecem, a cifra negra ou cifra oculta são os crimes que acontecem na sociedade, mas não chegam ao conhecimento das autoridades oficiais, do delegado de polícia, do promotor, enfim. São os crimes que acontecem, que é a grande maioria, e não... Tem um gatinho aí? Não, né? Tem? Tem. Gato, cachorro. Ela identificou rápido. Ela ouviu o gatinho. Tem gatinho, depois ele mostra pra você. Ele não tá aqui, ó, ele tá em outro cômodo. É outro cômodo, depois ele mostra. Vai lá, fica quietinho. Mas depois a gente combina para mostrar. No final a gente mostra. E aí, pessoal, a cifra negra e cifra oculta da criminalidade seriam aqueles crimes que acontecem, mas que a população não fica sabendo, até porque não entra nas estatísticas oficiais, os delegados de polícia não sabem, enfim, ninguém sabe. Que é a grande maioria. Acontece muito mais cifra negra do que a cifra de ouro, que é aquilo que a gente conhece. E a vitimização terciária seria a vitimização em que a sociedade passa a discriminar alguém que foi vítima de um crime, mas porque não se investigou, porque não se puniu, ou seja, chegou na chamada cifra negra, a vitimização terciária, a população passa a desconfiar da vítima e isolar, fazer um ostracismo com a vítima, porque aquilo que ela disse que aconteceu, de fato, não foi investigado e para a população, se não foi investigado, não foi condenado, é porque não aconteceu. Casos, por exemplo, de estupro coletivo, que muitas pessoas não acreditaram que aconteceu e assim vai. Então, vitimização terciária é isso, que é a sociedade discriminando, isolando aquela vítima real de um crime em razão da cifra negra, que são os crimes que aconteceram, mas não foram solucionados, não entraram nas estatísticas oficiais. Então, eu vou passar agora para o professor para fazer uma abordagem disso, até mesmo como policial, como estudioso, professor, enfim, e contextualizar dentro do coronavírus, né? Pronto, professor. Você tocou num ponto bem importante em relação a essa vitimização terciária, que é relacionada aos crimes contra a dignidade sexual, né? Hoje nós temos aí, em relação a essa pandemia, esse momento de isolamento social, nós temos um elevado índice, né, de crimes sendo praticados, mas, em contrapartida, a gente não tem isso sendo notificado. O que a gente tem conhecimento, muitas vezes, é por relatos de alunos, relatos de amigos que acabam buscando você por estar na área policial, mas não de maneira formal. E aí eu lembro de um trecho da sua obra que trata dessa vitimização terciária, principalmente, com essa questão do estupro coletivo, né, que aconteceu em determinada época no Rio de Janeiro. Uma parte bem interessante da sua obra, que você cita isso como a sociedade trazendo, né, esse isolamento mesmo da vítima, essa inversão quanto à culpa, né, não mais sendo daquele que praticou o ato criminoso, mas principalmente culpando a vítima, até o ponto da própria vítima se sentir realmente culpada pelo ato que foi cometido. Eu acho que isso está acontecendo demais. Na prática policial, nós observamos muito isso. A gente até tenta orientar a vítima, deixar com ela mais calma e tentar tirar dela aquela ideia de que ela é a vítima, que ela é o autor, né, que ela gera a prática do crime. Eu acho que isso é o essencial da criminologia, fazer com que você, como agente público, como agente de segurança, que está ali no contato, você tente passar essa orientação, porque a vítima ela já está naquele estresse da vitimização primária, da vitimização secundária, e ela vai sentir um estresse ainda maior na terciária, que é esse isolamento que o professor acabou de falar. É a sociedade, a família, são vizinhos, são amigos, que infelizmente vão começar a apontar essa vítima, e daí a gente vai associar isso, fazer esse link com as cifras ocultas, né? Essa falta de estatística formalizada mesmo da prática do crime. Eu creio que hoje, no dia a dia, e principalmente nesse período de pandemia, a gente tem muito esse elevado índice quanto às formalizações de notificação de crime, justamente por isso, porque muitas vezes a vítima ela tem esse temor de, ao tomar conhecimento do fato, as pessoas começarem a apontar o dedo. Eu acho que esse é o ponto principal hoje, até mesmo a título de orientação, né, professor? E aproveitando, você que está mais na linha de frente, né, você trabalha
na Polícia Civil tem algum... Polícia Civil, isso. Estado do Mas Piauí. Alguma delegacia especializada? Eu trabalho hoje com análise de inteligência, né? Mas eu acabo tendo contato, passei 2 anos e meio na investigação e tive um contato com a Delegacia da Mulher, né? Trabalhei inicialmente na Delegacia da Mulher, então tinha no dia a dia essa análise investigativa a respeito dos casos de violência doméstica, crimes sexuais. E aproveitando isso, hoje, nesse período aí de coronavírus, você tem visto que as pessoas estão, ainda mais casos, né, de violência doméstica, as pessoas estão com medo de notificar isso daí, notificar essas questões envolvendo esses crimes? Demais, demais, professor. E aí você vem com aquelas teorias que também você encontra na sua obra sobre as síndromes. E bem interessante, a questão da violência doméstica e do crime sexual com vítima mulher, nós observamos a síndrome da Barbie, que é um termo que você utiliza na sua obra, muito importante a leitura da obra do professor Cristiano Gonzaga, porque ele traz essa síndrome que hoje permeia a nossa sociedade. Nós temos uma formação toda direcionada para isso. Aquela situação de você especificar o que a menino pode, o que a menina pode. Então a síndrome da Barbie é nada mais, nada menos do que isso. Uma formação patriarcal. A gente sabe que a nossa estrutura de formação histórica é uma formação histórica machista, onde você direciona o que o homem pode, o que a mulher pode. E eu me lembro na sua obra, quando você trata aquela situação dos objetos que são dados à menina, os brinquedos, a questão de que, não, você só pode brincar com isso. E eu sofri isso na pele, na verdade, com uma das minhas filhas, né? Quando ela levou um carrinho, um carro que ela gosta, né, de brinquedos variados, então ela levou para a escola um veículo, né? E aí, quando a professora chegou, disse, não, isso daí é brinquedo de menino. Entendi. Então, você vê que a formação, ela continua sendo assim, até mesmo em contato com as minhas alunas do curso de carreiras policiais, que a gente ministra a disciplina, eu sempre faço esse questionamento, né? Qual foi o primeiro momento quando você disse para a família que vai fazer para delegado, para agente? Ela disse, não, isso daí geralmente vem um preconceito da família, dizendo, isso daí é coisa para homem. Então, nós temos uma formação direcionada, né? E eu acho que essa situação da síndrome da Barbie traz muita relação com os crimes que são praticados, sejam crimes de violência doméstica, lesão corporal, que é aquela questão da coisificação e objetação da vítima. Né? Que aí a pessoa acaba não querendo notificar, né, levar a notícia crimes, em razão dessa síndrome que permeou a vida dela quase que toda, né? Quase então, toda. Por isso que eu falo. É importante aquele que não é da área do direito, que está ouvindo aqui essa live, assistindo, saber que hoje não pode ter mais isso de é mulher não reclama, mulher é objeto de direitos, mulher não é sujeito de direitos. Isso aí é um engano. Vocês estão vendo aqui a Helena, né? Está sempre comigo, as filhas do professor também estão sempre aí sendo orientadas para serem sujeitos de direitos. E numa Independente, numa situação como essa, a gente tem que mais do que falar. Doutor Jofferson, aconteceu aqui uma violência doméstica, Cristiano, delegada Maria da Penha, tem que notificar, a população tem que ter essa voz. Eu estava falando, inclusive, mais cedo, fiz uma live agora, está até salva, sobre armar ou não a população, que é outro ponto. Olha só que interessante essa linha, esse link. A população hoje, ela é vítima de muitos crimes, que ela não consegue reagir porque ela não tem o direito de reagir. Seja porque não está armada, seja porque portar faca pode ser contravenção penal, ela não pode reagir, em muitos casos, porque ela não pode andar armada. E aí ela está sendo vítima de uma cifra negra. Justamente. O que está acontecendo contra ela, que ninguém vai descobrir, ninguém vai saber nada daquele crime que ela foi vítima, vai entrar na vitimização terciária, que ela vai falar assim, eu fui vítima, e a pessoa fala, mas foi vítima como? Cadê o BO? Cadê a investigação? Cadê a condenação? Não vai ter. Então, por isso que eu falo, claro, quem não quiser andar armado, que não ande, mas tirar o direito ou a possibilidade de discutir isso não é plausível. Então, a gente tem que saber que, inclusive, tudo isso gera uma cifra negra. E eu estava falando, inclusive, professor, nesse momento que a gente está vivendo, a violência patrimonial, a violência
doméstica, todas as violências vão aumentar cada vez mais em razão de Demais. recessão econômica, em razão de isolamento, em razão de falta de comida, porque a gente está falando de pessoas, que é a grande maioria, que é quem vota, que não vai ter o mínimo existencial, não vai ter o mínimo para comer, para beber, para nada. Essa pessoa não vai ter outra saída a não ser sair para as ruas, às vezes assaltar, por uma questão de necessidade. E aí, de outro lado, vai ter aqueles que vão querer andar armados para se defender. Então, por isso que eu penso, a possibilidade de poder andar armado é uma escolha dela. O direito é uma escolha. Tá tranquilo? Tá travando aí, não? Não, aqui tá tranquilo. Ok, então ótimo. Então é possibilidade dela de andar armada, se ela quiser, é uma escolha. Daí, a gente trabalhar também cifra negra, falta de gente suficiente para poder rebater a violência, porque não tem policial para todo mundo. A questão da possibilidade da pessoa escolher entre andar armada ou não. E, claro, com isso ela poder, enfim, não ser vítima de uma cifra negra. Então, claro, tudo está ligado à cifra negra. A questão da violência doméstica hoje é gravíssima. Mulheres, aí agora já não é questão de andar armado ou ter arma em casa. Mas a violência doméstica hoje é um grande ponto de cifra negra que a gente tem. Porque Demais. ainda as pessoas são vítimas de crimes sexuais, são vítimas de violência doméstica e não vão até a autoridade policial. Porque elas pensam assim, olha que coisa, eu vou mandar para a prisão aquele que me mantém, aquele que mantém meus filhos. E aí a gente entra em outra síndrome, que é a síndrome da gaiola de ouro. Justamente. Da gaiola de ouro. Mulheres que aceitam ser subjugadas por maridos porque eles bancam, porque eles dão comida, o básico, ou dão o luxo. Seja do luxo, seja do lixo ao luxo, né? Do mínimo ao máximo, essas pessoas aqui estão vítimas de síndrome da gaiola de ouro. E aí elas aceitam serem vítimas de crimes, de serem vítimas de traições, de subjugações, de lesões corporais, de violência doméstica, em prol do luxo. Síndrome da gaiola de ouro. Mas muito porque lá atrás ela foi vítima da síndrome da Barbie também. Aprendeu a servir. Então, acho que vai progredindo, né, professor? Exatamente. Vai progredindo, né? Exatamente, está tudo interligado. Então, eu vejo também uma situação bem importante, professor, que você observa algumas estatísticas que são colocadas na mídia como se, uma associação, na verdade, como se o crime de violência doméstica ele surgisse apenas com a pandemia. A gente tem que tirar essa ideia da cabeça das pessoas, porque a violência doméstica, a questão do feminicídio, você já tem um elevado índice naturalmente. A pandemia, o isolamento apenas vai potencializar, vai ser um gatilho maior para essa prática de crime. Então, o que a gente observa hoje em relação a essa situação da pandemia e do isolamento? É que a cifra negra ela aumentou. Por quê? Se você pega estatísticas de Itália, por exemplo, que foi aquele país que não trouxe um isolamento inicial tão forte e acabou gerando toda a consequência que a gente vê hoje. Você observa que até abril você tinha uma situação de estatísticas elevadíssimas, né? Quando você tem a questão do isolamento total em relação ao Covid-19, o que acontece? As subnotificações elas vão começar a aumentar, seja de crimes de violência doméstica com lesão corporal, seja a situação em si de outros tipos de violência psicológica, econômica, né? E no Brasil é da mesma maneira. Então hoje a pandemia ela potencializou aquilo que já existia devido ao patriarcalismo, machismo que é da nossa própria formação, infelizmente. Diante dessa síndrome que você acabou de falar, que é a síndrome da Barbie. Essa formação direcionada. Olha, mulher faz isso, o homem vai fazer isso, então se um sai daquilo que é determinado, você já tem aí um argumento para aqueles que dizem, aí é a vitimização terciária. Vai ser vítima por quê? Porque fez isso que não era coisa de mulher fazer. Então, são situações que a gente verifica e que tenta tirar um pouco da mente, a criminologia serve para isso, de você ficar associando, o crime de violência doméstica e feminicídio cresceu por causa da pandemia. Não. Vai ter uma elevada estatística, mas já existia anteriormente. É o que a gente vê na prática, no dia a dia, né? Exatamente. E eu fico vendo, observando, né, como que a gente está no ano de 2020, né? 2020, e ainda tem mulheres que aceitam ser submissas na situação aí de servir, de não poder buscar a sua própria independência econômica, a sua própria independência moral,
física, inclusive. Eu escuto muito um podcast bem interessante que se chama, já postei algumas vezes aí, sexoterapia. Aí a pessoa pensa que é sexo, né? Mas na verdade não é. São duas professoras da USP, psicólogas, que trabalham muito a questão da mulher no relacionamento. E falam que a mulher, ela, durante muito tempo, ela aceitou ser submissa. Até em situações de sexo, posições sexuais, há aquela questão da subjugação, da mulher não querer aqui ser dominadora, da mulher não querer algo mais explícito, porque ela meio que foi criada, meio que retraída. E isso é até reproduzido no sexo, porque as posições sexuais, etc. E falo que as mulheres foram criadas até para isso, até para serem submissas na cama. E isso daí reproduz muito o comportamento delas na sociedade. E a gente não quer isso. A gente quer mulheres que sejam independentes, que trabalhem de igual para igual, que estejam lado a lado. Mulheres aí, que eu defendo isso no meu manual de criminologia, que tenham o real interesse e noção de que elas podem ser o centro, junto com o homem, das decisões. Ou até mesmo algumas coisas, ela pode ser a que vai decidir. Qual o problema da mulher buscar a sua independência em todas as searas? Tem mulheres aí delegadas de polícia, né? Você deve ver aí no seu estado, mulheres que são delegadas, andam armadas, se prendem. Enfim, é uma independência, uma escolha. Como também tem mulheres que são advogadas, bem-sucedidas, que conseguem fazer uma sustentação oral, convencer. Tem mulheres também que querem ir para o lado do mercado financeiro. Quantas mulheres hoje são CEO de empresas, são presidentes? Tivemos já presidente da República, tivemos presidente do Supremo Tribunal Federal, mulheres. Então, assim, eu acho que quando a gente começar a mudar essa visão de homem e mulher, de gênero, em que a mulher pode sim escolher ser o que ela quiser, vai acontecer, inclusive, uma coragem maior, que é o que você está falando, uma coragem maior para ela noticiar eventual crime que ela foi vítima, dela falar com o delegado de polícia que foi vítima de uma violência doméstica, que não aceita mais isso. Porque, obviamente, na questão biológica, o homem é mais forte que a mulher, biologicamente falando. E é, obviamente, difícil toda mulher bater de frente e encher o cara de porrada, né? E vice-versa. Então, assim, é uma questão um pouco biologicamente, não são todas mulheres que são fortes, né? Que são lutadoras. Enfim, eu até quero que a Helena seja uma dessas, né? Lutadora, judoca, jiu-jitsu. Justamente. Estou vendo uma mensagem aqui de uma seguidora, acho que é a seguidora sua, da Larissa. Ela diz algo interessante, professor, que ela fala o seguinte: muitas pessoas não têm para onde ir também, né, Cris? O governo deveria assistir essas pessoas, pelo menos temporariamente. Isso daí está relacionado principalmente à política pública mesmo, de defesa dos vulneráveis, porque constantemente, professor, eu ouço de alunos que muitas vezes não concordam, por exemplo, com uma legislação específica, Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso, e principalmente em relação à Lei de Maria da Penha, como você falou, né? Aqueles que criticam por achar que mulheres não deveriam ter direitos. Na verdade, deveria ser um direito erga omnes, né? Não deveria especificar. E você observa que muitos deles criticam, por que então, quando o homem ele é lesionado, não tem uma lei específica? Outro dia eu vi uma postagem do indivíduo dizendo que haveria muito mais crimes contra homens dentro de casa, ou seja, violência doméstica contra homens do que contra mulheres. Então deveria ter uma lei específica também. É culpa daquele argumento machista que a gente sabe que existe e que falta uma política pública de assistencialismo mais aos vulneráveis, não no sentido só da mulher. Porque também a pandemia trouxe violência contra idoso, violência sexual contra crianças, contra adolescentes. A gente está falando especificamente do gênero porque é a temática da nossa live. A gente observa também um elevado índice de cifra negra, de estatística oculta, ou subnotificação em relação a crimes contra idosos, contra crianças e adolescentes. Tá? Então, esses argumentos que vêm dizendo que, não, que uma lei Maria da Penha é inconstitucional, que uma lei específica é inconstitucional, não tem nenhum tipo de base jurídica específica para poder realmente sustentar. Né? Isso aí. E, inclusive, a gente vê, né, eu trabalhei já em cidades do interior, estou vendo aqui que tem o Estênio, lá de Peçanha, um grande abraço aí, Estênio. Estênio aí tá na área, junto com o pai dele aí, que eu tô vendo. O Milton, né, tava de Peçanha, lá do atual Avenida.
Grande abraço aí pro Milton aí. Morei no hotel durante muito tempo, quando eu fui promotor lá em Peçanha. Grande abraço aí. E cidade que me acolheu muito, fui muito feliz. Foi minha primeira comarca. Eu e o Júlio, o juiz que trabalhou no Supremo também. E a gente vê, né, cidades mais com população menor, na verdade, e mais distantes da capital, como que tem muita violência doméstica, como que tem muito crime não notificado. Eu vejo situações como cidades menores, quando a gente está falando, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, a estrutura é maior para investigar, e mesmo assim não investiga tudo. Não Imagina investiga, a gente justamente. falar, né, desses rincões lá no Nordeste, lá, enfim, no Norte, lugares menores, né, como Peçanha propriamente dita aí, que eu trabalhei, que a gente não tinha delegado de polícia com estrutura, com agentes para investigar. A cifra negra é muito mais acentuada nesses lugares. E agora, Verdade. com a pandemia, vai ser mais acentuada ainda. Já não era possível investigar os crimes básicos, tráfico, roubo, homicídio. O que dizer agora da grande criminalidade que está acontecendo nesses locais? Então, assim, a vitimização terciária acentuando, as cifras negras Mas, acentuando, tudo isso em razão da pandemia. Então, é um pandemia. tema que eu acho que a gente tem que ficar muito atento, aqueles que estão estudando para concurso público, que estão assistindo aí nossa live. Cifra negra, criminologia, vitimização terciária, criminologia, pandemia, questão social, sanitária, de saúde, isso aí certamente vai ser cobrado em prova de concurso. Eles vão pedir esse link, eles vão pedir essa correlação dos institutos, cifras negras, vitimização terciária e pandemia. Então é importante, você que está assistindo aí, já começar a maturar essas ideias, a oxigenar essas ideias, para, enfim, quando vier numa prova, não se assustar. Pandemia, todo mundo sabe o que está acontecendo. Cifra negra, o que é? O professor também deu exemplo. Vitimização terciária, idem. Então, a gente tem que contextualizar tudo isso. E aí, inclusive, trabalhando a questão da mulher no meio disso tudo, porque a mulher, infelizmente, é a grande vítima dos crimes sexuais. É a grande vítima dos crimes de violência doméstica. Então, a gente tem que ficar bem ciente disso daí, até porque a população hoje, ela vive um momento de estresse, de intransigência, de isolamento. Os nervos estão à flor da pele. Então, as pessoas tendem a cometer mais crimes nesse tipo de situação. Então, assim, a criminologia, ela busca estudar isso, oxigenar. Muita gente confunde criminologia com política. Na verdade, a criminologia, né, ela dá o arsenal para a política criminal transformar isso em direito. A criminologia, de fato, ela dá o arsenal. Nós que somos professores de criminologia, criminólogos, nós trabalhamos as bases da sociedade para tentar passar para o política criminal, para os políticos, aquilo que vai virar um dia de direito penal, processo penal e assim vai. Então, é uma disciplina mágica, é uma disciplina pulsante. A gente pode ficar falando aqui sobre vários temas, de cifras negras aqui, inclusive, lavagem de capitais. Justamente. Chegou a fundo, chegou a ponto aí, enfim, você trabalha na inteligência, mas da polícia, mas lavagem de capitais, peculato, corrupção, é o comum de se investigar? Não, dificilmente. Dificilmente. Não é. É mais direcionado mesmo. Quem matou? É mais direcionado a crimes que envolvam status, né? Seja político, econômico, principalmente, né? Então, hoje em si, esses crimes hoje demandam até mesmo, professor, uma relação direta com esses crimes menores, né? Porque a partir do momento que você, por exemplo, desvia verbas ou que você se utiliza de cargos públicos para poder, de certa maneira, ter um status político, econômico, você acaba deixando outros setores importantes como saúde e educação ao léu, né? Então isso acaba influenciando também aquilo que você acabou de falar, isolamento, aí você não vai ter aquela possibilidade de trabalhar porque tem uma situação de vigilância sanitária que vai estar em cima. Então tudo isso potencializa, são gatilhos assim absurdos para você ter a prática de outros crimes menores, né? Mas que vão, de certa maneira, trazer consequência para toda a sociedade. E é até importante verificar isso quanto à orientação, porque muitas vezes a própria vítima, ou pessoas, eu vi uma seguidora sua falando aqui a respeito de uma vizinha que sofre com violência doméstica e ela não denuncia. Muitas vezes ela não sabe nem como denunciar, né? Muitas vezes ela está no isolamento que você não tem a possibilidade de ter um celular, de ter um telefone para poder
ou ligar no 80, que é o nacional mesmo, que é aquele número direcionado à denúncia, ou aplicativos. Nós aqui no estado, por exemplo, e outros já aderiram, nós temos um aplicativo específico de denúncia contra a violência doméstica, que é o aplicativo Salve Maria, onde você pode, através de um botão de pânico, acionar. Uma loja varejista nacional aí trouxe no seu aplicativo um botão do pânico também, onde ela se utiliza para poder denunciar. Então, muitas pessoas não têm essa orientação. Então, você tem aplicativos, hoje você tem a possibilidade de um número específico para poder ligar. Então, às vezes, falta também para a vítima esse tipo de instrumento, essa ferramenta necessária à denúncia, né? É porque, às vezes, também a população, né, mais carente, aquela que mora nas comunidades, ela não tem nem acesso, às vezes, a isso, né? Claro que hoje em dia é muito fácil ter um telefone celular, um WhatsApp e tal, mas, assim, é a pobreza absoluta. As pessoas, às vezes, não conseguem nem saber quais são os seus direitos. Então, assim, a gente vive hoje um momento tão específico na história da humanidade que vai acentuar cada vez mais, inclusive, as diferenças. Cada vez mais. As desigualdades, você falou tudo. Aqui, pessoas que são da classe média ficarem pobres. Pessoas que são pobres ficarem miseráveis. E pessoas que são miseráveis ficarem mais miseráveis ainda. E aí a violência vai aumentar. E a cifra negra vai aumentar. Demais. E a vitimização terciária vai aumentar. Então, tudo isso vai aumentar ao longo desses momentos que a gente está vivendo. Infelizmente, e obviamente aqueles que estão assistindo nossa live, que têm acesso à internet, a vizinha está sendo vítima de um crime de violência sexual, violência doméstica, lesão corporal. É crime de ação penal pública incondicionada. Incondicionada, denuncie. Né? Inclusive, você pode fazer uma notícia crimes. Você não está falando que está acontecendo um crime. Você pode falar com a polícia, olha, ou polícia militar ou civil, falar assim, olha, eu tenho ouvido, denúncia anônima, se for o caso, eu tenho ouvido aqui sons, agressões. A polícia vai investigar, não necessariamente vai prender o cara. E às vezes... Justamente. E às vezes, é importante, eu já tive experiência própria disso daí enquanto promotor de justiça, às vezes o simples policial que vai lá para conversar já resolve o problema, porque o cara ficou com medo. E aí o cara ele já tem aquele medo que ele vê que não foi a mulher que falou, né? Porque, enfim, ele vai ficar na dúvida, ou ele vai falar que é a mulher, não vai falar que foi também, até que seja ela. Mas isso aí vai causar nele um certo temor. Obviamente, se acontecer algo pior, mas aí não tem como a gente controlar. Porque muitas pessoas pensam sempre, eu fico vendo isso, sabe, professor Jofferson, muito com a questão do excesso e da não regra, da exceção. Ah, mas se fizer isso e o cara acabar matando ela. Ué, mas se ele matou ela, uma hora ele ia matar mesmo. É melhor tentar evitar isso chamando a polícia. Ah, mas se eu andar armado e acabar entrando num cinema e matar todo mundo. Ué, mas isso aí é uma exceção. Ah, e se eu, por exemplo, ao caso que aconteceu da menina lá, que estão falando, a gente tem que esperar a investigação, que matou o namorado que é instrutor de tiro, delegado de polícia lá em São Paulo. Você viu isso? E vi, tá acompanhando aí. Ué, mas aí é uma exceção. Isso não é a regra. A regra é bandido assaltar, a regra é o bandido matar, a regra é o bandido estuprar. Quem faz crime é bandido. A regra não é a polícia errar. A regra não é uma pessoa do povo cometer crime. A regra não é um marido e uma mulher, o cara bater nela o tempo inteiro. A regra não é Justamente. Isso é exceção. E a exceção tem que ser punida. Se alguém fez um crime com arma de fogo, estupro, violência doméstica, essa pessoa tem que ser punida, porque essa é a exceção. É por isso que a gente tem um Código Penal, para aqueles que são exceções, excepcionais e cometem crimes. Então, obviamente que isso vai acontecer, mas isso não pode ser o fundamento para a gente impedir que pessoas exerçam o seu direito de contar para a polícia de um crime, de evitar a cifra negra, de evitar a vitimização terciária, e assim por diante. Inclusive, lá que eu falei, é de andar armado, ou portar arma. Como a doutora Lívia está falando aqui, a respeito da questão que nós temos da formação, até mesmo daqueles que estão alheios ao fato, né, de que briga de marido e mulher não se mete a colher, e a gente está tentando também romper com esse entendimento popular, que é realmente você
meter a colher, você, de certa maneira, ao ouvir determinados fatos que estão ocorrendo, você tem um canal, utilize. Né? E, às vezes, o temor quanto a essa situação de, eu vou ficar marcado, ou ele vai poder matá-la depois, porque eu falei, pelo menos você está agindo, né? Eu sempre falo isso. E oriento os meus alunos quanto a essa questão de você também não aumentar ou não contribuir a alimentar a cifra negra. Porque se você denuncia e você tem um canal para isso, como o professor falou, a investigação vai ser realizada, vai se observar se houve uma veracidade naquilo que foi relatado, ninguém vai ser preso de maneira automática. As pessoas ainda têm muito essa ideia sobre denúncia, né? Denunciando e então a pessoa vai ser presa. Não, a denúncia ela é um estalo que você vai dar, uma notificação, e a partir dali vem uma verificação de procedência de informação, vem uma investigação devida para saber se o relato é verdadeiro ou não. E aí eu faço aqui, das minhas palavras, até uma forma de homenagem à delegada Luana Alves, de Teresina, que é delegada de feminicídio, que ela trabalha justamente com isso, né? Da atuação da sociedade junto à delegacia de feminicídio, fazendo investigações devidas, ela alimenta em si as estatísticas de feminicídio, coisa que alguns estados não estão fazendo, né? Estão investigando, por exemplo, algo que seria feminicídio como homicídio. E isso aumenta também a questão da cifra oculta, né? Da subnotificação. Inclusive, tem uma colega nossa aí, que é uma grande amiga, grande colega, que é a Conceição, que ela, inclusive, está na ouvidoria do Ministério Público. Colega exemplar e que procuradora, e que, inclusive, trabalha muito essas denúncias anônimas ou denúncias. E a gente tem visto esses canais, ouvidoria, canais que a pessoa pode canalizar, o nome é esse, né? Canalizar, canal, para mandar lá aquela denúncia doméstica, etc. Eu tenho visto que aumentou muito, muito mesmo, não sei nem qual foi o percentual, mas aumentou bastante o número de pessoas que estão denunciando situações abusivas, criminosas ou não, seja no âmbito do comércio, PROCON, violência doméstica e etc., nesse momento de coronavírus, nesse momento de pandemia. Porque, obviamente, agora as pessoas estão mais atentas, elas estão em casa. E em casa elas estão sabendo o que está acontecendo, na casa do vizinho, na casa de cima, do lado, enfim, na sociedade. Então, agora, o momento desses ânimos acirrados, eles fazem com que as pessoas cada vez mais... a colega falou aí, Ceicinha Mello, 40%, aumentou em 40%. Um grande abraço aí, um beijão aí, viu? Ceicinha Mello, né? Para quem está vendo aí. Grande colega que trabalha aí na ouvidoria do Ministério Público, procuradora de Justiça, e que a gente tem acompanhado, que aumentou muito. Eu acho que as pessoas devem começar agora a acostumar-se com essa ideia que existe na Polícia Civil, no Ministério Público, por meio da ouvidoria, esse canal para mandar notícia crimes, para falar de... Porque a nossa função, enquanto funcionário público, minha, da colega, do professor Jofferson, é exatamente essa. Investigar, fazer a persecução penal e impedir que mais pessoas sejam vítimas de crimes. Então, quem denuncia, quem leva isso aí para frente, com certeza, obviamente, não estou falando aqui de denunciação caluniosa, estou falando de crimes, obviamente, vai estar contribuindo para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais livre, mais equilibrada. Porque hoje em dia está difícil. As pessoas estão aqui sendo vítimas de crimes bobos, que inicialmente é uma ameaça, depois vira uma lesão leve e depois acaba transformando em feminicídio, igual você falou. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, a sociedade. O Kennedy, tem um seriado Kennedy muito bom, que o Kennedy fala no seriado: nunca pergunte o que o Estado pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelo Estado. Justamente. Você, cidadão, você, pessoa do povo, pode noticiar um crime, pode falar de algum crime que está acontecendo, pode informar que tem violência doméstica no vizinho, tem o caso de alcoólatra lá que está espancando a mulher, tem o caso de criança sendo vítima de violência doméstica, uma coisa horrível, estupro, dentre outros crimes bárbaros. Então, enfim, eu acho que a sociedade também tem que contribuir com a sua parcela. Fazendo a ferramenta espetacular. Trabalho. Essa que é a ideia. Que é mais ou menos o que eu vou trabalhar numa live depois sobre um tema que chama ecosofia, que é uma questão global
uma questão, enfim, solidária, mundial, bem legal. Mas, enfim, eu acho que a ideia é essa, a gente passou bem a mensagem. Professor, Sem tá dúvida. acabando aí, passa aí uma mensagem final, alguma coisa que você queira falar, algum material seu, enfim. Primeiramente, agradecer aqui pelo convite para a live, até que enfim conseguimos concretizá-la, né? E orientar as pessoas, orientar as pessoas a, como você falou, começar a se preocupar a minha função dentro da sociedade, né? Acho que é importante eu começar a analisar isso. Eu posso, sim, funcionar como uma engrenagem dentro dessa sociedade que nós vivemos, prevenindo, a gente deixar de ficar só querendo lei penal, a gente tem que buscar prevenir, orientar o colega do lado, orientar a família. Eu acho que essa é a principal ferramenta que nós temos, essa oralidade, essa capacidade do ser humano de conseguir, muitas vezes, motivar e incentivar o outro. Principalmente em época de pandemia, né, professor? Exatamente. E eu fico aqui à disposição, viu, Jefferson? Quando você quiser fazer aí mais lives. Igualmente, vai ser uma honra, pode ter certeza. Passa aí para o pessoal o seu Instagram. Pois é, meu Instagram, eu tenho os dois, eu tenho um pessoal que é esse, que é o Jofferson Santos, e tem o jofferson.pc, que é um Instagram voltado mais para a questão das aulas, que eu ministro as disciplinas penal, processo penal, criminologia. E também tem o meu podcast, que é um podcast direcionado para a ciência criminal, que é o Criminalcast. Quem quer aí, quem gosta de podcast, eu trato temas como esse, vitimização, escolas criminológicas, tudo dentro do nosso dia a dia como policial civil. Então, Criminalcast, você pode buscar em todos aí os streamings, você vai encontrar. Mais uma vez, agradecer aí pelo convite, professor. Fica à vontade também quando quiser debater determinados temas que a gente vai estar à disposição. Beleza. E agradecer a todo mundo aí, agradecer a Lívia aí, que está mandando aí a Lívia Assunção. Obrigado. Tá mandando aí seu Insta, né? Tudo certinho aí. Vai ficar gravado. E para aqueles que estão me perguntando, eu vi que algumas pessoas me perguntaram, a minha apostila de direito penal, parte geral e parte especial, ela realmente está na promoção, está com o cupom de desconto aí, vou publicar para vocês, publicando aí, olha, o cupom é Estudar em Casa, para quem quiser, e o site é esse daí. A apostila minha de penal, parte geral e parte especial, para concursos públicos, carreiras policiais, carreiras jurídicas, atualização. O link é esse e o cupom com desconto para aqueles que assistiram a nossa live aí, estão vendo, é Estudar em Casa. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Professor Jofferson, grande abraço, tamo junto aí. Abraço, professor. Obrigado aí, pessoal. Um abraço, bom domingo aí, um bom sábado e um bom domingo para vocês. Até mais.